dia, meus queridos. Estamos aqui de volta na Escola Bíblica Digital pela Quarta Igreja Batista em Três Lagoas. Nós já estamos na lição de número 45 e faltam pouquíssimas lições para concluirmos o nosso panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse. E com certeza você que está nos acompanhando vai ficar conosco até o final das 52 lições para poder receber aquele certificado do panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse que a Quarta Igreja Batista está oferecendo de modo virtual. Nós estamos pelo Facebook, estamos pelo YouTube, disponibilizando esse material. E hoje vamos juntos entender o que aconteceu quando Jesus foi ungido para o seu sepultamento, que é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 45. Mas antes nós vamos orar, vamos pedir que Deus esteja conosco durante todo esse estudo, para que nós possamos entender e dar claridade desse assunto. Onde você estiver, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por mais esse estudo, muito obrigado a Deus por todas as pessoas que estarão assistindo esse estudo, e nós te pedimos, Senhor, que esteja dando entendimento, esteja dando orientação e claridade a tudo que for ouvido, tudo que for falado, para que nós possamos falar e fazer somente a Tua vontade em nossas vidas. Abençoe todos os nossos ouvintes, todas aquelas pessoas que acessam o canal da Quarta Igreja Batista, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, para que eles sejam grandemente abençoados por Ti. Fique conosco, em nome de Jesus, e nós oramos. Amém. Então vamos ao nosso direto ao ponto, né? Vamos ao nosso estudo. Antes da gente começar o estudo propriamente dito, eu gostaria de mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Essa é a Érica. A Érica, nós demos nota 10 para ela, porque ela é aluna da EB Digital, da Quarta Batista, e nós, em visita na casa da sua mãe, irmã Dirce, nós encontramos a Érica e fomos informados de que ela tem um caderno de todo o material da IB Digital. Então, a Érica está aí mostrando o seu caderno, todo caprichado, no maior capricho, no maior cuidado. Então, nós até tiramos uma foto com a Érica e dissemos para ela, olha, nós vamos colocar na próxima aula para que todos vejam e que todos sejam assim estimulados a fazerem o mesmo. Parabéns, Érica, aluna nota 10 da EB Digital da Quarta Batista Três Lagoas. Com certeza, a Érica será uma aluna que estará recebendo o certificado das 52 lições do panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse. Érica, ficamos muito contentes, você nos encheu de alegria. E para nós é uma motivação ver você participando, ver você anotando, gravando tudo, registrando e participando assim de uma forma bem efetiva da Escola Bíblica Digital. Muito bem, nós vamos fazer a leitura que está baseado no nosso estudo de hoje, que é no livro de Marcos, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1 a 9, que diz o seguinte: E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo, e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque se podia vender por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela.
Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestai? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando vocês quiserem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então, nós vemos aqui o registro de Marcos, e em Marcos também está o versículo que nós vamos memorizar nesse estudo. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Marcos 14, 8. Então, nós vamos procurar decorar esse versículo, né? Memorizar esse versículo, que é o versículo do nosso estudo. Bom, nós falamos sobre Marcos, o registro que Marcos fez sobre esse acontecimento, né, da nossa lição de hoje. Mas agora nós vamos ver o que Mateus disse. Mateus 26, de 6 a 13, fez o mesmo registro, porém com uma linguagem diferenciada. Disse ele: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Vocês viram que, embora o assunto seja o mesmo, o relato foi de maneira diferenciada, mas a intenção, o conteúdo é o mesmo. E nós vamos ver também o que João fala a respeito. Nós vimos sobre Marcos, vimos sobre Mateus, agora vamos ver qual o relato de João, o que João explica sobre esse texto. Diz ali: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um maratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os cabelos, e encheu a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava tudo que ali se punha. Disse, pois, Jesus: deixai-a. Para o dia da minha sepultura ela guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Olha a diferença do relato de Marcos, de Lucas, né? E de Lucas, não, perdão. Marcos, Mateus e de João. João já faz um relato mais detalhado, diz até quem foi que se revoltou contra o ato daquela mulher. Ele explica que foi Judas, aquele mesmo Judas que traiu Jesus. Já fala a quantia, o valor do dinheiro que fora empregado naquele perfume. Eu achei interessante que ele diz também que, né, a Maria, quando despejou aquele perfume na cabeça de Jesus, a casa se encheu de cheiro de unguento. Eu acho interessante a gente observar a diferença que existe na descrição entre os três, Mateus, Marcos e João.
cada um descrevendo de uma maneira diferente. E Jesus, nos 3 relatos, Jesus repreendeu os discípulos, mais precisamente Judas, porque dizendo que aquela mulher estava ungindo o seu corpo para o sepultamento. Então, qual o objetivo da nossa lição de hoje? O primeiro objetivo é quebrantar-se diante do Senhor, tal como Maria quebrou o seu precioso vaso de bálsamo, permitindo que a nossa vida fique no centro da vontade de Deus. Outro objetivo é quebrar o eu e viver pela fé mais profundamente em Deus. E aceitar a Jesus e participar do seu sofrimento e da sua morte. Pois bem, Jesus realmente se alegra quando oferecemos as coisas que nós consideramos de grande valor. Através da história de Maria, Maria aqui, irmã de Lázaro, que estava naquele jantar com Jesus, ali em Betânia, ela tinha esse precioso vaso de alabastro. E com seu perfume, que um dos evangelistas dizem que era nardo, um perfume de grande valor, esse perfume ela usou para ungir a Jesus. Jesus foi, uma semana depois desse acontecimento, lá nessa ceia, nesse jantar, ele foi preso. Então nós vamos estudar hoje a fé que nos leva a quebrar a nós mesmos. Quanto mais preciosa se torna para nós a nossa fé, mais desejamos estar quebrantados diante de Deus, para que nos tornemos humildes. Olha que interessante, né? Quanto mais é precioso para nós a nossa fé preciosa. Então nós vemos que uma semana antes de ser pregado na cruz, o ex-leproso Simão de Betânia convidou Jesus e alguns amigos para uma refeição. Nós sabemos que os leprosos, naquela época e até hoje em dia, por que não dizer assim, são desprezados, ficam à parte. Mas Jesus havia curado, numa demonstração de carinho por esses enjeitados, por essas pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus e seus discípulos estavam ali quando Maria trouxe esse precioso perfume, que um evangelista relata que era o nardo, e ela demonstra que ela vinha guardando esse perfume para o seu casamento, porque era uma tradição. Toda noiva, no dia do seu casamento, o casamento durava 2, 3 dias antigamente, até mais, né? Ela comprava, ela trabalhava muito para comprar aquele perfume caríssimo para poder usar no dia do seu casamento. Mas ela não pensou 2 vezes e quebrou o vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus. Por que ela fez isso? Porque Maria queria expressar a sua enorme gratidão ao Mestre. E essa gratidão era mais importante do que os planos que ela tinha feito para o seu casamento. Por isso, ela podia sacrificar o que ela tinha de mais precioso para o Mestre. Embora ela se desfizesse do seu precioso bálsamo perfumado, ela ficou muito feliz em poder realizar esse intento. Ela ficou muito feliz em poder fazer isso. Então, naquela sala encontrava-se Judas Iscariotes. Quando ele viu o que Maria estava fazendo, ele ficou irritado. Vocês lembram que ele era o tesoureiro, ele que carregava a bolsa. Provavelmente os discípulos, o grupo que andava com Jesus, recebia muitas ofertas para o seu alimento, para suas pousadas, para suas viagens. E Judas era quem administrava esse dinheiro. E interessante que um dos evangelistas falou, ele tinha a bolsa e tudo que se colocava ali ele tirava porque ele era ladrão. Então a preocupação dele não era tanto com o bem-estar dos discípulos, era com o seu próprio bem-estar. Ele era uma pessoa egoísta, egocêntrica. E ele se irritou com aquela atitude de Maria e disse, por que não se vende esse unguento, né, esse perfume tão caro, por 300 dinheiro e não se dá aos pobres? Olha só, nós vamos ver que esse valor, esse dinheiro que Judas estava de olho nele,
que equivalia a 300 denários, era uma quantia que correspondia aproximadamente a 300 dias do salário de um trabalhador. Nós trazendo para hoje, 300 dias, quase um ano, seria o equivalente entre 12 a 20 mil reais hoje. Olha só, então cresceu o olho de Judas, porque ele falou, é muito dinheiro para ser desperdiçado com, né, fazendo, derramando num pé, derramando numa cabeça, mas é porque ele estava interessado, né, ele estava de olho, ele estava movido ele estava movido pela ganância, não pela caridade. Porque deixa bem claro em João 12,6, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e ele tirava o que ali se lançava. Ele estava doido para depositar aqueles 300 dinar na bolsa para ele mesmo usufruir daquele dinheiro. É provável que Judas nunca houvesse amado a Jesus. Talvez Judas houvesse seguido Jesus por ambição política. Como ele descobriu que Jesus sempre estava falando sobre o reino do céu, ao invés do reino político da terra, Judas se decepcionou e acabou vendendo o seu mestre por 30 moedas. Exatamente 10%, né, do valor das 300 moedas do perfume que Maria depositou aos pés de Jesus. Então, ele, de qualquer maneira, ele era ambicioso e ele queria ganhar um dinheiro, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre o vaso de alabastro que Maria quebrou. O fato de Maria ter quebrado seu vaso de alabastro, alabastro é uma pedra preciosa, e daqui a um pouquinho eu vou mostrar para vocês uma foto do que é um alabastro. Alabastro parece um mármore, só que bem fino e transparente. Quando Maria quebrou esse precioso vaso de alabastro, foi um grande sacrifício pessoal. Porque naquela época era costume judaico as noivas usarem um precioso perfume no dia do seu casamento. Então Maria provavelmente levou muito tempo para adquirir aquele perfume, trabalhou duro em prol disso. E esse perfume valeria 300 moedas de prata ou 300 denários, que nós já falamos que equivale aproximadamente a 300 dias de um trabalho, de um trabalhador. Então, quando Jesus visitou Betânia, Maria estava determinada a mostrar o seu amor e a sua gratidão ao Senhor. Por quê? Porque foi o próprio Senhor que ressuscitara o seu irmão Lázaro, que estivera doente e morrera. Jesus chegou 4 dias depois e ressuscitou Lázaro. Então, Lázaro, por que ela estava contente? Lázaro, além de ser seu irmão, provavelmente era o provedor, era aquele que mantinha as duas irmãs, trazia alimento para casa, mantinha a casa e cuidava delas, dava aquela segurança pessoal, aquela proteção para as irmãs. Então, ela tinha uma grande dívida de gratidão para com Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é um vaso de alabastro. Vou colocar aqui. Olha aí, tem vários tamanhos. O alabastro é uma pedra preciosa, assim como o mármore, só que bem mais fina. E ela era usada para ser depositado perfumes, até restos mortais, cinzas. Era uma joia. Né? Não era um simples vasilhame, era um vasilhame de alabastro, que era uma pedra fina. O alabastro é um tipo de rocha. E ele foi utilizado no Antigo Egito para a fabricação de vários objetos sagrados e até mesmo objetos funerários. O alabastro oriental era muito apreciado para a produção de pequenos frascos de perfume, ou mesmo frasco para guardar os ungüentos, porque ele retinha o perfume ali dentro, não deixava que o perfume se espalhasse. Então, o alabastro foi empregado também no Egito para a fabricação de vasos canopos e outros objetos sagrados e funerários. É uma rocha branca, translúcida, meio que transparente,
semelhante ao mármore, porém menos resistente do que o mármore, e é usado também para material de escultura. Então, para você saber se um alabastro é de verdade, é só fazer um teste. Coloca a luz do interior do vaso e você vai ver que ao receber a luz, ele fica com uma leve transparência e a luz fica ainda mais viva, é reproduzida. Então é fácil reconhecer um alabastro de um outro simples material onde se fazem os vasos. Então, o que aconteceu? Nós vemos que o evangelista João deixa claro que a mulher que ungiu os pés de Jesus em Betânia durante o jantar tratava-se de Maria, a irmã de Lázaro. Nós vemos isso registrado em João 11:2, que diz: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. De boa vontade, ela quebrou o seu precioso vaso. Ela derramou o perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus. E aí ela ajoelhou-se e humildemente enxugou os pés do mestre com seus cabelos. Assim que ele foi ungido para o sepultamento, pois seria crucificado uma semana depois. Então aquela ação da jovem Maria glorificou a Jesus e ele a abençoou. Olha que coisa legal que ele falou. Ele determinou que onde quer que as boas novas fossem pregadas, que os evangelhos fossem lidos, seria feita uma divulgação daquilo, do ato de Maria. Então, o que ela havia feito seria divulgado e as pessoas estariam se lembrando dela. Esse registro foi feito lá em Marcos 14, verso 9. Então, a prova suprema de nosso Pai Celestial é a de quebrarmos o nosso vaso, o nosso eu, por amor ao Senhor Jesus. Então, muitas pessoas arrebentam as suas vidas em busca de fama, de dinheiro, de poder, de prazeres aqui na terra. Mas a nossa vida é como a erva que murcha ou como a flor que desaparece cedo demais. Somente a palavra de Deus subsiste eternamente. E o nosso Senhor Jesus quebrou o seu próprio vaso, que é o seu próprio corpo por nós. E nós também devemos permitir ser quebrados para provar a nossa determinação de nos dedicar ao Senhor Jesus em qualquer circunstância. Então, quando nós nos sacrificamos, o perfume da nossa fé cresce, ascende ao céu em oferta suave, e o Senhor se agrada de recebê-lo. Lembra quando Maria quebrou o perfume? O que registra um dos evangelistas, que aquele cheiro invadiu toda a casa. E é assim que quando nós oferecemos o nosso sacrifício de louvor, de adoração, de trabalho, serviço ao Senhor, Ele também recebe, porque o perfume da nossa fé chega aos céus. Então o Senhor recebe a nossa oferta e se agrada em receber essa oferta. Então o processo do quebrantamento é uma coisa muito interessante. O que nós precisamos fazer? A nossa natureza egoísta não é facilmente quebrada. Nós só nos quebrantamos quando permitimos que o Senhor Deus faça isso em nossa vida. Nós mesmos não temos condições de fazer, mas quando nós permitimos que o Senhor faça esse ato de nos quebrantar por meio da sua palavra, Ele diz que o eu carnal e a nossa natureza egoísta são arrancados pouco a pouco. Então é um processo, o Senhor vai trabalhando em nós e vai nos moldando, vai nos movendo, removendo o nosso eu antigo, a nossa natureza carnal e nos transformando em pessoas melhores. Então, quando somos quebrantados por meio do Espírito Santo, quando reconhecemos que devemos deixar o Espírito Santo atuar em nossa vida, quando o acolhemos em nós e o amamos, ele começa o processo de quebrantamento. E quando começa a nos quebrantar, começa a abrir os nossos olhos espirituais. E pouco a pouco, mais e mais, de modo que possamos fazer sempre a vontade do nosso Deus.
Então não adianta só a gente pedir que o Espírito Santo trabalhe em nós, se nós não deixarmos, não dermos livre acesso a Ele para realizar o trabalho. Então, nosso Senhor também nos quebranta através de sofrimentos, quando Ele nos permite que atravessemos por várias provações. Ele faz com que o nosso ego se renda diante dele. E assim, quando nós começamos esse processo que Ele designou para nós, o nosso ego é quebrado e a nossa vida, cada dia, é rendida diante dos pés do Senhor. Então, quando nos rendemos ao Senhor, entregamos-lhes tudo. Então, quando nós autorizamos, o Espírito Santo assume a direção da nossa vida e nos quebranta. Maria pôde quebrar seu vaso de perfume precioso devido ao seu profundo amor e gratidão que nutria por Jesus. Ela havia atravessado um vale escuro quando Lázaro, seu irmão, morreu. E Jesus reconheceu, né, o amor delas pelo irmão. Jesus concedeu a elas nova oportunidade de vida para Lázaro. Então, por tudo isso, ela entregava a Jesus tudo o que ela via de mais caro. Ela não tinha essa preocupação de buscar uma coisa mais barata. E aí até eu lembro de tudo que a gente comenta na igreja, que as coisas do Senhor devem ser as melhores. Eu fico triste quando eu vejo que pessoas, né, até o pastor Rinaldo sempre comenta, pessoas chegam ao final do ano, reformam as suas casas, trocam portas e janelas. E aí, o que fazer com os usados? Querem trazer para a igreja, querem trazer para a casa do Senhor. Mas só que, meu querido, o Senhor merece o nosso melhor. Então, se você comprou uma janela nova para a sua casa, a casa do Senhor também merece coisas novas. E é por isso aí nós estamos em plena campanha para podermos pintar o templo, arrumarmos aqui, passarmos uma nova cor aqui no pátio, deixar a casa do Senhor o mais bonito possível, deixar a casa do Senhor agradável, porque o Senhor se agrada quando nós cuidamos das coisas que são dele. Então vamos fazer para o Senhor o melhor, não vamos trazer restos para o Senhor, não vamos trazer sobras, não vamos trazer aquilo que não queremos mais, que não presta mais para nós, mas vamos oferecer para o Senhor o que é de melhor em nossas vidas. Porque quando alguém realmente confia em Jesus, evidencia o quebrantamento em sua vida. As pessoas que não amam ao Senhor, que não conhecem ao Senhor, desejam coisas que tragam orgulho para o seu coração, que mostrem quanto elas são poderosas ou quanto elas podem adquirir aquilo. Mas nós que conhecemos ao Senhor, que acreditamos nele, que somos crentes em Cristo Jesus, nós devemos viver para Jesus e quebrarmos os vasos da nossa vida. Na morte ou na vida, pertencemos a Jesus. O Senhor tem mais para nós. Ele tem para nós um novo céu e uma nova terra. Então, nós vamos concluir a nossa lição de hoje fazendo uma pergunta para você. Qual é o seu vaso precioso que você deve quebrar por Cristo? Você já o quebrou diante de Jesus? Para que o nosso coração seja quebrado, quebrantado, nós precisamos nos alimentar da palavra, desenvolver uma vida de oração e também dar graças ao Senhor até nas tribulações. Nós precisamos nos envolver nos trabalhos da igreja, porque isso nós estamos demonstrando ao Senhor que o amamos e estamos demonstrando ao mundo que nos alegramos de fazer o trabalho do Senhor. Então, quando fazemos assim, nós reconhecemos a bênção e a humildade que vem do quebrantamento. Então, meu querido, se envolva. Procure colocar os seus dons e os seus talentos a serviço do Senhor. Essa é uma forma de você quebrar o seu precioso vaso. Porque tudo que você fizer em prol do reino do Senhor, em prol da comunidade de fé que você pertence, precisamente falando da quarta igreja aqui, a nossa igreja, você fará com que o Senhor receba em cheiro suave. E o perfume do seu trabalho, das suas ações, vai chegar aos narizes, né, das pessoas que estão te cercando. E elas também vão desejar vir para a casa do Senhor,
trabalhar na obra do Senhor, executar os trabalhos que existem aqui para serem feitos, para que o mundo seja atingido pela palavra do Senhor. Nós contamos com você. Nós contamos com você que está ouvindo a nossa EB Digital, para que você seja um servo pronto para executar a obra do Senhor, para que o Senhor se agrade do teu trabalho. Nós desejamos a todos um bom entendimento de tudo aquilo que o Senhor falou para nós hoje, na lição de número 45, quando ele foi ungido para o seu sepultamento, o ato de amor de Maria, para que nós possamos fazer o mesmo. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E fique conosco, porque vem aí a lição de número 46, nos aproximando da lição 52, do término da nossa lição. Um abraço para todos e que o Senhor abençoe a sua vida.